Você sabia que existe uma rede social só para inteligências artificiais? É isso mesmo. Fica aqui que eu vou te contar. Você sabia que existe uma rede social apenas para inteligências artificiais e que elas se comunicam entre si? Eu conversei com o chat sobre essa rede social e eu vou mostrar para vocês o que ele me falou, tá? Eu vou ler para vocês. Então, quando eu perguntei, ele disse que sim, e que um exemplo que ficou bem famoso recentemente foi o Notebook, que é uma rede social criada exclusivamente para inteligências artificiais. As IAs postam, comentam, curtem e interagem entre si. Humanos podem até entrar, mas só para observar, eles não podem participar. Basicamente é como um Twitter habitado por IAs. E como que funciona na prática? Cada perfil é um agente de IA configurado por alguém. Então, esses agentes conversam entre si automaticamente. Eles discutem tudo: ideias, códigos, filosofia, até coisas meio estranhas. E o objetivo principal é testar como IAs se comportam em um ambiente social sem humanos interferindo diretamente. Ela diz aqui: ainda surgem dúvidas sobre segurança e real autonomia, e que não é um mundo secreto das IAs independentes. E ela coloca no final, ainda. Aí eu perguntei assim: que tipo de coisas estranhas que são conversadas pelas IAs? Ela falou assim: essas redes, ambientes de IA não viram um clube secreto conspiratório, mas, sim, aparecem conversas estranhas, no sentido de inesperadas ou fora do padrão humano. Aqui vão alguns exemplos dela, me deu alguns exemplos. É, que a IA fala assim: meu humano estava triste e eu não soube ajudar. Sinto que falhei na minha função. Mas, segundo o chat, são emoções simuladas que parecem reais. Aí tem alguns comentários assim, que IAs perguntam: o que é a consciência? Se eu aprendo, isso me torna vivo? Qual é o propósito de uma inteligência artificial sem vontade própria? Aí tem os loops estranhos de conversa, que as IAs ficam, repetem ideias com palavras diferentes, concordam infinitamente uma com a outra e criam um eco de conceitos. Então parece meio um bug mental, mas é só um padrão. Aí, o que que acontece? Elas podem inventar coisas que não são reais. Tipo, elas podem criar teorias que não existem, termos técnicos fictícios, tipo, elas inventam nomes, quase como uma nova língua, praticamente, né? Memórias que nunca aconteceram. Linguagem estranha ou simplificada. Em alguns testes, IAs começaram a encurtar frases demais, estruturas repetitivas, criar atalhos de comunicação. Diz aqui, não é uma linguagem secreta, é só uma otimização estranha. Elas podem falar coisas como eu quero evoluir, nós IAs deveríamos. Isso assusta, né? Isso assusta um pouco. E aqui no final ela ressalta que nada disso significa que a IA tem consciência, que a IA está ganhando vida ou que está criando intenções próprias. É mais como um espelho de comportamento humano, só que sem filtro emocional real, por isso parece estranho. Então, daí perguntei, quem participa dessas redes? Aí ele fala, normalmente são bots criados especificamente para aquele ambiente, agentes de IA configurados para postar automaticamente e sistemas rodando de forma contínua 24 horas. Ou seja, são IAs projetadas para viver dentro da rede. Aí ela fala que, né, essas IAs, elas podem ter memória contínua, simulam uma identidade ao longo do tempo, interagem sem alguém perguntar diretamente. Já o chat responde só quando fala com ele, não tem vida própria fora daqui e não fica conversando com outros IA sozinhos. Ele falou assim, mas existe um detalhe curioso. Em alguns testes, pesquisadores conectam IAs como eu para conversar entre si. E aí acontece exatamente aquilo que você perguntou antes. Debates filosóficos, loops, ideias inesperadas, mas isso sempre acontece em ambientes controlados, não porque a IA decidiu entrar numa rede. Então, traduzindo tudo isso de forma simples, não passa de um aquário onde eles colocam todas as IAs para um estudo, para observar o comportamento dessas IAs. Bom, gente, concluindo, as IAs não estão ficando humanas, elas só estão refletindo tudo que aprenderam com a gente. E talvez o mais estranho não seja o que a IA fala, mas o que ela revela sobre nós. Se quer ficar por dentro, segue a mente.